Olá galera, sejam bem-vindos para o 8º videocast do Coruja de TI, o blog da tecnologia e da informação. E hoje estou recebendo a ilustre presença do César Taurion, escritor do livro Cloud Computing, até tem um livro aqui, deixei ele aqui, Computação nas Nuvens. Queria agradecer a sua presença primeiro. César, muito obrigado por ter vindo aí, por estar participando desse videocast. Ok, pessoal, esse ilustre é por conta dele. E hoje, qual é a ideia? A gente está falando sobre Cloud Computing, falando sobre virtualização e está dando assim um norte para o pessoal que está no mercado de trabalho, né, ou está entrando no mercado de trabalho e escuta tanto Cloud Computing, escuta tanto virtualização e não sabe o que isso vai afetar na vida deles de trabalho, né? Eu acho que no mundo, assim, se a gente falar fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, já está afetando o dia a dia, né? As startups, até saiu agora a The Social Network, que é o filme que conta a história do início do Facebook, e demonstra logo no início que ele utilizou muitos serviços de cloud computing para crescer, para ele não ter um grande investimento de infraestrutura. E aqui no Brasil isso ainda está tido como um pouco embrionário. Eu queria saber de você, César, o que você acha disso no Brasil? O que está afetando, o que está crescendo? O que as empresas que estão começando hoje, os profissionais, precisam saber sobre isso? Gustavo, você tem razão. Há uma diferença muito grande entre a utilização de cloud computing no Brasil, América Latina como um todo, e Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem avançado bastante, começou lá, na verdade, as iniciativas que chamaram a atenção desse conceito na Amazon, no Google, começaram, são empresas americanas, começaram lá nos Estados Unidos. A Europa definiu como sua estratégia de competição econômica, que cloud computing é fundamental. Eles reconhecem que não tem o capital de investimento que os americanos têm, então a saída foi desenvolver ações em relação a isso. Há pouco tempo eu ouvi até um relatório muito interessante da União Europeia, dizendo claramente que a estratégia da União Europeia é investimento em cloud computing, fomentando startups e fomentando grandes operadoras de telecomunicações a serem provedoras de computação em nuvem. Empresas europeias, no caso, né? Empresas europeias. Porque a União Europeia tem um problema sério que ela não deixa sair o dado da União Europeia. Não, isso basicamente é uma competição que a indústria de software hoje está concentrada nos Estados Unidos, a Europa, obviamente, não quer ficar para trás. E eles desenharam duas estratégias em termos de crescimento tecnológico. Uma em termos de infraestrutura e conceito cloud computing e a outra em cima de open source. Então, são duas partes do mundo que estão evoluindo muito em termos de cloud computing. Uma outra coisa, você comentou aqui sobre startups. Algum tempo atrás eu estava conversando com alguns investidores, que eles estão vindo ao Brasil, e a gente tem discutido com eles em relação a isso, e eles falaram muito claramente, olha, quando nós analisamos os planos de negócio de startups, nós olhamos infraestrutura. Se tiver, não quero. Por quê? Se a empresa crescer muito rápido, fizer sucesso, você vai ter que colocar 1.000, 1.500 servidores. E você não faz isso em poucos dias. E se não der certo, o que você faz com aqueles 1.500 servidores? Joga na esquina? Vai botar no eBay para vender, né? Como as empresas faziam antigamente, né? É engraçado que o eBay apresentou um relatório nos 10 últimos anos, o que aconteceu com o crescimento das empresas. E como que o eBay fez isso? Ele pegou a quantidade de servidores, a quantidade de roteadores que tinha para vender antes da bolha, na bolha e pós-bolha. E caiu muito. E ele tem falado, cloud computing está entrando no mercado muito forte, principalmente nos Estados Unidos, porque a demanda por novos servidores diminuiu, sendo ofertados no eBay, e agora tem poucos servidores, só que com muita quantidade de CPU e muita quantidade de memória. Para quê? Para atender startups de cloud computing e startups de virtualização. Isso aí. Então, esse é um ponto, por um lado, curioso, né, esse investimento, mas por nosso lado é preocupante, porque se nós olharmos cloud computing como um modelo computacional, e ao longo dos anos vai ser o modelo dominante, como é hoje o modelo client-server, né, e aplicações na web, nós estamos atrasados. E esse atraso é causado por vários aspectos, desde o cultural, quer dizer, cloud computing, entre outras coisas, se você falar numa nuvem pública, é terceirização, é outsourcing por excelência. Ainda existe o conceito de, puxa, eu tenho que ter isso dentro de casa, eu tenho que ver meu servidor, saber onde é que está meu dado, e ele está ali. A questão da banda larga, em muitos aspectos,
pode ser preocupante quando você fala em nuvens públicas. Nuvens privadas, isso não é tão problemático, mas em nuvens públicas, principalmente para o usuário comum. E ainda um certo desconhecimento. Eu acho que esse também é um ponto interessante. Aqui no Brasil temos um certo desconhecimento do assunto. Eu vejo isso até na prática, muitas vezes, fazendo apresentações em universidades, perguntas. Esse ano mesmo eu fiz em várias universidades, e algumas perguntas dos professores eram perguntas que eu acreditava que eu já tinha respondido em palestras há mais de 1 ou 2 anos atrás. Só que os professores ainda têm dúvidas. Ainda tem dúvidas sobre isso. Eu até imaginei, puxa vida, um aluno tem uma dúvida, ok, ele está entrando esse ano, mas um professor num curso de graduação, por exemplo, fazer perguntas relacionadas a o que é cloud computing, por exemplo, hoje é um pouco assustador. É um conceito que já deveria, pelo menos para a área acadêmica, já ter sido pesquisado, sido olhado.